do tipo inteiro. Bom, em Java, então é sempre orientado. Pois é, mas nem toda linguagem tem esse a conceito. estrutura do tipo inteiro em C. E aí, gente, tudo certo? Vamos continuar aqui o nosso estudo dos tipos de dados, certo? Hoje nós vamos ver a parte 2. Só lembrando que a gente já viu a parte 1 e nós vamos ter ainda a parte 3, tá? Essa divisão foi feita para que as aulas não fiquem tão longas assim, tá ok? A parte 2, ela é a parte até aqui menor das três, mas ela é de extrema importância para o entendimento dos tipos de dados em C, ok? Então vamos lá. Bom, continuando o assunto do tipo dado inteiro, nós temos aqui algumas colocações. Olha só, todas as variáveis são armazenadas na memória em um conjunto de bytes. Cada tipo de dado, além do número de bytes serem diferentes, a maneira com que os bits desses bytes são interpretados, ele muda de tipo para tipo, tá ok? Então, o que a gente entende, né, é que o tamanho máximo que um número pode caber dentro de um inteiro, ele vai ser determinado pelo tamanho de bytes que são utilizados. Então, se é 1 byte, é uma quantidade de números, se são 2 bytes, outra quantidade, 4 bytes, e assim vai, tá? Bom, dito isso, existe uma coisa muito importante que você tem que saber. É muito difícil, assim, você chegar categoricamente e falar quantos bytes um inteiro usa. Por quê? Porque tem muitos fatores que eles podem determinar isso. Então, desde qual é a arquitetura de hardware que você está usando, dentro da arquitetura, qual é o processador que você está usando, dentro disso, qual é o sistema operacional que você está usando, qual é a versão deste sistema operacional que você está usando, e aí chega-se até no detalhe de qual é o compilador, qual é a versão de compilador que você está usando. Então, todos esses fatores em conjunto que vão determinar quantos bytes um inteiro ocupa. Então, por exemplo, se a gente fosse pensar assim, se um inteiro, a gente tivesse alguma maneira de afirmar que um inteiro usa 2 bytes, só para a gente ter uma ordem de grandeza, mas a gente não tem certeza disso, né? Ele seria capaz de armazenar os números de menos 32.768 até 32.767. Então, olha só, com 2 bytes eu tenho essa limitação. Aí vem aquela pergunta, né? Mas a matemática, os números não são infinitos? Então, né? Na realidade, na matemática sim, mas na computação nem sempre. Porque você não tem um número ilimitado de bytes de memória para você colocar esses números. Então isso gera um problema. Sempre que você precisa trabalhar com números maiores, de repente você tem que utilizar outro tipo de dado e por aí vai. Chegando ao ponto de se você precisa de números muito grandes, né? Por exemplo, se você for trabalhar com áreas da ciência que precisam de números ou muito grandes ou muito pequenos, você tem que utilizar compiladores apropriados ou até mesmo linguagens mais apropriadas para trabalhar com esses dados, certo? Então, isso é um problema que a gente tem que endereçar. Quando a gente está trabalhando com programação, nós temos que ter a certeza de quantos bytes eu estou usando para saber até que número que eu consigo armazenar. Lógico, enquanto eu estou aprendendo aqui, isso não é tão importante, mas na hora que eu tenho um sistema realmente rodando aí, isso é complicado, você tem que saber isso, certo? Cada linguagem trata isso de uma maneira diferente, tá? Então isso daqui, esse conceito de quantidade de bytes para determinados tipos de dado, no caso aqui nós estamos vendo o inteiro, mas isso daí também se replica para qualquer tipo de dado, cada linguagem tem um detalhe para isso daí. Então é interessante você ver a tabela de tipos e tamanhos de números que você pode utilizar, tá ok? Bom, então, como eu acabei de dizer, essa característica ela é preocupante em algumas aplicações. E eu também tenho um outro problema. E se o meu sistema ele vai rodar
entre arquiteturas diferentes. Será que nos dias de hoje, com a web, eu tenho essa característica de eu ter um sistema que roda em arquiteturas diferentes? É uma pergunta retórica, né? A resposta é sim, eu posso ter esse tipo de coisa. E aí, como que eu resolvo isso? Como que eu garanto, por exemplo, vamos supor que eu preciso que o inteiro tenha 2 bytes. Como que eu garanto isso? Porque se eu preciso fazer transmissão de dados, essas transmissões geralmente elas são feitas em binário. Quando chega do outro lado, como é que eu resolvo isso? Se lá usa mais bytes do que do lado de cá, ou aqui eu uso mais do que do lado de lá, eu tenho um problema. Então, para eu evitar esse problema, em C, eu tenho que utilizar alguns recursos, né? Os recursos que eu geralmente posso utilizar aqui em linguagem C são os prefixos short, long, signed e unsigned. Então eu tenho aí 4 prefixos que eu posso utilizar para resolver essa situação. Bom, então vamos lá. O que cada um deles faz? Então eu tenho o primeiro prefixo aqui, é o short, que ele garante que o meu inteiro tem 2 bytes. Então se eu fizer um short int, isso quer dizer que eu tenho um inteiro de 2 bytes, certo? Se eu der um short long, isso garante que o meu inteiro tem 4 bytes. Então, dessas duas maneiras, eu tenho essa garantia. O signed e o unsigned são, por exemplo, se eu falar que um número é signed, isso é o padrão do inteiro, é que ele tem sinal. Então, eu tenho números positivos e negativos. Esse é o padrão. Se eu não falar, se eu der signed int ou se eu der um int, é a mesma coisa, tá? Agora, o unsigned, somente números positivos. Olha que interessante. Não, eu não vou trabalhar com número negativo, então eu posso fazer com que o meu inteiro seja maior, mesmo utilizando a mesma quantidade de bytes, um número maior, desde que eu tenha certeza que eu não vou trabalhar com número negativo. Então é uma maneira de você usar aí, né, o recurso da linguagem a seu favor. Observação aqui, ó. O formato de leitura do scanf e do printf tem que mudar se você for usar o short e o long, tá? Então, se eu for utilizar o short, eu tenho que colocar porcentagem HD. Se eu for usar o long, porcentagem LD, tá? O unsigned também eu tenho que forçar isso daí. Então, aí eu tenho que falar porcentagem U para dizer que o meu número não tem sinal. Por que disso? Bom, vamos lá. Eu não vou entrar em tantos detalhes assim, porque não vem ao caso para a gente, mas uma coisa simples. Quando eu crio um inteiro, um dos bits desse inteiro é o bit de sinal. Se ele tiver zerado é positivo, se ele tiver setado ele é negativo, ou o contrário, não sei, não me lembro muito bem disso, mas é só para você ter aí uma ideia. Se eu tiver invertido aí, vocês me perdoem. Mas enfim, eu declaro a variável como sem sinal, ou seja, olha, usa esse bit para dados também, por isso que ele aumenta a quantidade de números. Beleza. Mas na hora de imprimir, eu falo para o printf para imprimir o porcentagem D. O que o porcentagem D por padrão tem? Interpretar esse bit como sendo o bit de sinal. Entendeu? Então não adianta nada eu usar uma variável como sem sinal e na hora de eu imprimir eu não falar nada. Ele vai interpretar isso daí como o bit de sinal e aí o dado vai ser mostrado de maneira errada. Então por isso que eu tenho que falar que o formato que eu quero é porcentagem U. Isso é muito importante, tá? A gente no exemplo, eu vou fazer um exemplo aqui que eu vou mostrar isso, tudo isso aqui funcionando. Eu posso brincar um pouquinho aí com esse porcentagem U para a gente ver. Com isso eu tenho tamanhos, né, para cada um deles. Por exemplo, um int, então, eu não sei quantos bytes ele usa e eu não sei a abrangência dele, certo? Isso daí vai depender de cada arquitetura e tudo mais. O que é uma realidade aqui no meu notebook nem sempre vai ser uma realidade aí no seu, né? É um detalhe, né? O short int, não, eu forço 2 bytes. Então, se eu forço 2 bytes, ele vai de menos 32.768 até 32.767. Já o long int, olha como cresce. Ele cresce bastante aqui. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter de menos 2.147.483.648 até 2.147.486.647. Um número bem maior.
O unsigned int é a mesma coisa do int, então não tem como eu garantir. O unsigned short int, como ele não tem a parte negativa, ele vai de 0 até 65.535. O unsigned long int, 4 bytes, ele vai então de 0 até 4.294.967.295. Tá? Então, essa é uma tabela que você tem que, não tem em mente isso, mas isso daí está anotado em algum lugar, já ajuda. Vou criar aqui então um novo arquivo aqui, certo? Vou chamar ele de inteiros2.c, para a gente ter aí, né, o código dele. E agora nós vamos utilizar alguns exemplos para a gente ver, né, no nosso computador qual que é o tamanho de um inteiro e tudo mais. Eu vou dar um zoom aqui para a gente enxergar um pouquinho maior aqui. Acho que vai facilitar. Então a gente vai começar aqui o include, né? O include std.io.h int main. Vamos ver chaves aqui, já vou dar um return 0 aqui, que senão a gente vai esquecer. Então, belezinha. Então agora, o que eu vou fazer? Eu vou mandar imprimir o tamanho de um inteiro. Basicamente é isso que eu vou fazer. Então, printf, o número que vai, o valor, né, do tamanho do inteiro, ele é um número inteiro, então eu posso colocar aqui um porcentagem d, vírgula, size, isso aqui é um comandinho que me dá em C o tamanho do que está lá, int. Então aqui ele vai imprimir o tamanho de um inteiro, vou colocar um ponto e vírgula, vamos colocar um /n aqui também. Beleza, então vamos ver se vai dar certo, estou salvando. Então eu quero saber qual que é o tamanho de um inteiro no meu computador. Vou executar. Agora ele está aqui rodando. Meu computador está lento. Isso é uma coisa que a gente tem que conviver, né? Deve estar rodando alguma coisa aí que está... alguma atualização de Windows, alguma coisa assim que está demorando demais. Mas enfim, está aqui, ó. 4. Então quer dizer que o inteiro no meu computador, ele possui 4 bytes. Para ficar mais fácil, eu vou colocar assim, ó. O int 4 bytes. Beleza. Vamos ver então agora as primeiras modificações aqui, certo? Então, ao invés do int, agora eu quero ver o short int. De acordo com a documentação que a gente tem, um short int garante que são 2 bytes, certo? Então, vou executar. Vamos ver se é verdade isso, né? Então, está executando aqui. Opa, um int, então, tem 4 bytes e um short int, 2 bytes. Está aqui, ó. Então, isso daí mostra que realmente isso é verdade, não é? Vamos agora pegar aqui o long int. Vamos pegar isso aqui assim, vamos marcar tudo, copiar, colar, long int, certo? Vou salvar e vamos rodar aqui. Então, olha só, o int então tem 4 bytes, o short int garante 2 bytes, long int garante 4 bytes, certo? Agora vamos ver aqui, ó, para essas 3 mesmo. Então eu vou vir aqui, vou marcar tudo, copiei, colei. Agora eu vou colocar aqui, ó, e o sem sinal? Muda alguma coisa? Né? Vamos pegar aqui a palavra sem sinal aqui, vamos copiar para todos aqui, para ver se ele muda o tamanho que ocupa isso de bytes. Será que muda? Porque o que eu sei é que vai mudar a maneira de interpretar os bytes, que vai aumentar os números, né? Mas vamos ver se muda em questão de tamanho da variável. Bom, você pode perceber aqui que não se altera, né?
Então, o inteiro usa 4 bytes, o unsigned int também usa 4 bytes, só que aqui vai de menos 32 mil, mais ou menos, né? Até mais 32 mil, e aqui já vai até 65.535. Então, quer dizer, eu consigo aumentar a quantidade de informações, mas não mexendo na quantidade de bytes, certo? Então, isso daí é uma coisa que é bastante interessante. Só que eu vou perder os números negativos, então eu ganho de um lado e eu vou perder de outro, tá? Então a gente tem que ter isso aí em mente, que sempre eu ganho de um lado e perco do outro. Não é uma coisa que garante. Bom, gente, então vamos lá, né? Vamos ver aquela questão do unsigned. Vamos supor que eu tenho aqui uma variável. Vamos pegar até uma short int aqui. Short int x. E vamos colocar o unsigned. Short int y. Criei aqui duas variáveis. Aí aqui no x, eu vim aqui e coloquei menos 15 mil. Beleza? Ela é um inteiro, não vai ter problema, certo? O y, eu vou colocar também o menos 15 mil. Vamos ver o que vai acontecer. Eu vou imprimir. Vamos colocar assim, ó. O x, o que vai ter no x? Porcentagem d, barra n, vírgula x. E aqui, o y, vou imprimir também com porcentagem d. Vou salvar. E vamos rodar o código. Olha que interessante. Quando eu criei essa variável como sem sinal, ele até deixou eu colocar o valor negativo. Mas quando eu imprimi, olha só, apesar de estar usando porcentagem D, ele imprimiu o x como o valor que eu tinha colocado mesmo, e o t aqui, opa, t não, né? O y, né? Digitei errado ali. O y como 50.536, ou seja, ele pegou aqui e fez um cálculo doido aí sobre algum valor maluco, né? Vamos corrigir aqui, ó, para y, né? Agora, e se eu precisar imprimir os dois como porcentagem U? Então, como porcentagem D aqui, ó, ele fez certinho, porque ele sabe que isso aqui é um unsigned short, mas fica meio confuso, né? Com porcentagem U, vou ver a diferença. Se eu imprimir aqui como... Eu quero imprimir isso aqui como unsigned e eu quero imprimir esse aqui como unsigned também. Vamos ver a diferença que eu tenho. Se eu rodar... Um amiguinho. Então, quando eu rodo, olha o que aconteceu. O que é sem sinal imprimiu certinho aqui, ó. Imprimiu igual, porque na realidade esses 15 mil aqui é outro valor, né? Só que o x, olha o que ele imprimiu aqui, ó. Então você tem que tomar cuidado e casar os dois. Vamos tirar esse negativo aqui, ó. Vamos colocar aqui um valor de 62.315, sei lá, qualquer valor aqui, certo? Se eu rodar agora, olha aqui, ó. Ele manteve certinho, porque ele entendeu que é sem sinal. Tá? Não fez nenhuma conversão louca aqui como tinha da outra vez. Só que aqui, ó, o porcentagem U aqui, você pode ver uma variável normal, que é inteira, como sendo como unsigned. Tá? Então, o que acontece? Uma coisa é você declarar a variável e utilizar ela, outra coisa é você mandar imprimir conforme você deseja, certo? Se você usar o porcentagem D, se a variável foi criada como unsigned, ele vai funcionar também do mesmo jeito. Se você usar o porcentagem U numa variável que não foi criada como unsigned, ele vai imprimir ela como se ela fosse uma unsigned sendo convertida para alguma coisa louca aí que a gente não faz ideia do que é. Então, o que você pode fazer? Ou você usa sempre porcentagem D, ou você vai usar o unsigned só quando for realmente necessário. Beleza? Pessoal, vamos ficando por aqui então, o fim da parte 2 aqui. Com isso a gente encerra o assunto de inteiros e mais alguns conceitos que são interessantes de você
levar com você, certo? O tamanho de uma variável a gente nunca sabe, e quando eu preciso garantir, eu tenho aí os mecanismos para que eu possa fazer isso na linguagem em C, ok? Na parte 3 nós vamos ver os outros tipos de dados e as características de cada um. Até lá! Do tipo inteiro. Bom, em Java, então sempre orientado. orientado, mas nem toda linguagem tem esse A conceito. estrutura do tipo inteiro em C